Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos 26 a 31, que diz: Portanto, não os temais. Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não se torne conhecido. O que vos digo no escuro, dizei-o na luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda, e nem deles cairá em terra sem a permissão de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos pardais. Sentir medo é natural, afinal, ele nos afasta de situações perigosas e arriscadas. Mas, já em excesso, porém, pode ser um fator paralisante, porque nos impede de assumir novos desafios, de nos abrir para novos relacionamentos, de viajar, de se divertir, de colocar todo o nosso potencial em prática, de superar limites, de mudar de profissão, de assumir um ministério, de se abrir para um novo amor, de mudar de cidade, de assumir responsabilidades, de ser aceito, de ser feliz e de se entregar totalmente ao Senhor. Curar-se do medo é muito mais simples do que você imagina. O método mais comum é o enfrentamento com o uso da força da vontade, ou seja, a sua decisão, com a cara e a coragem. É o mais importante, com uma fé fundamentada na palavra de Deus, pois se faz necessário permitir o crescimento espiritual de todas as áreas da vida, não só dizer da boca para fora, mas de dentro para fora. Por isso que vemos Paulo afirmar isso na segunda carta descrita a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, que diz: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Não tenha medo, tenha coragem e tenha fé. O medo gera inquietação, agressividade e nos tira totalmente do eixo. Ele nos coloca em um ambiente sombrio, escuro e caótico. Ele gera em nós insegurança em relação ao futuro e nos faz enxergar tudo distorcido. Você sabia que o medo pode ser também um excelente termômetro? Ele nos mostra se estamos vazios ou cheios de fé. A solução está na Bíblia, na palavra de Deus, o nosso manual de vida. Jesus disse para não temermos, mas porque ainda resistimos ao nosso crescimento? Observa aquilo que João descreve na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 18, que diz: No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quando estamos com medo, não conseguimos entrar em contato com o amor de Deus. Portanto, permanecemos da maneira que éramos, ainda que tenha tido uma ligeira mudança externa. O interno ainda está uma criança imatura. Entregue-se a esse amor. Tenha fé, porque tudo está no controle dele. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que seja a vontade do Senhor. O problema é que o medo nos traz a falsa sensação de que confiar em Deus pode nos colocar em uma grande enrascada. O medo nos leva a acreditar que tudo ficará melhor se as situações estiverem no nosso controle. Mas o que acontece é exatamente o oposto. Ficamos totalmente desprotegidos e vulneráveis, porque assim como acontece, nós acabamos nos desorganizando naquilo que Deus quer que a gente seja organizado. O medo também nos paralisa. Quantas coisas deixamos de fazer por causa do medo?
O medo de errar, de não sermos aceitos, de alguém falar alguma coisa, de sermos mal interpretados e de fazermos algo que mostre nosso verdadeiro eu. O medo também nos envolve em uma teia de mentiras. Quantas pessoas, por medo de serem expostas, acabam inventando uma vida falsa? O que o medo já fez com você? Quantas oportunidades e momentos maravilhosos você deixou de viver porque o medo falou mais alto? Quantas vezes você se omitiu por causa do medo? E quando digo omitiu por causa do medo, não é simplesmente olhar e falar assim, mas eu tinha convicção. Não, o que eu estou dizendo é quantas vezes você deixou de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, porque você ficou na sua zona de conforto. Davi enfrentou uma série de perseguições. Muitas pessoas, inclusive, questionaram se ele era rei ou não, mas, apesar de tudo, ele tinha uma fé inabalável. Davi sabia que com os inimigos estava o braço da carne, mas com ele estava o Deus Todo-Poderoso. Sua confiança estava totalmente nele. Sua coragem e sua fé estavam voltados àquele que não dorme. Quando temos intimidade com o Senhor, automaticamente os nossos medos diminuem. Quando alimentamos nossa fé, em vez de alimentarmos nossos medos, tudo fica mais leve. O medo nos coloca em ambientes obscuros, onde não enxergamos nada e nem o próximo passo. Não enxergamos soluções, enxergamos somente morte e destruição. Só vemos o que queremos ver e não o que o Senhor quer. Entretanto, quando cremos no Senhor e temos a certeza do amor que Ele tem por nós, o medo se transforma em coragem, em segurança e em motivação e nos faz agir por fé. É importante entendermos que a melhor maneira de vencer o medo ainda é enfrentá-lo, sabendo que você tudo pode naquele que te fortalece. Em vez de fugir, você vai encará-lo de frente. Pare e pense um pouquinho agora. Quantos medos você já enfrentou? E quando você os encarou, percebeu que não era tão grande assim. Mas todos têm medo, lembra? Da mudança. E é isso que nós temos que enfrentar. Então, nessas situações que tem te abalado, não será diferente. Você vai vencer. Disponha-se e você verá que o amor de Deus pode te tornar invencível, pois tudo é possível ao que crê, e não há nada impossível para Deus. Permita vencer esses medos e crescer no nível que o Senhor já te vê. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua unção, obrigado pela sua graça. Somos gratos por tudo o que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. E hoje, o Senhor nos leva, Pai, a uma reflexão daquilo que, Pai, que o Senhor tem preparado para nós. Pois muitas vezes limitamos tantas coisas em nossa vida porque achamos que está bem. Achamos que tem que ser da maneira que os outros querem. Achamos que tem que ser, Pai, do modo que nós queremos. Achamos que tem que ser, Pai, do modo que um dia aprendemos. Ficamos presos ao Senhor novamente numa rotina chamada mundo. E acabamos esquecendo que nós hoje vivemos uma vida completamente transformada pela sua palavra e pelo seu poder. Então, Senhor, leva-nos ao entendimento e faça-nos crescer. Faça-nos crescer, porque muitas vezes as pessoas confundem quando dizem que querem ser como criança, mas a criança que o Senhor quer que sejamos é a pureza e a liberalidade e voluntariedade de te servir e de se entregar a ti. Mas nós temos que ser, sim, seres, Pai, espirituais, já, Senhor querido, crescidos, ou seja, maduros, para poder ter a compreensão daquilo que o Senhor quer, ter os dons do Espírito, ter a sua palavra aperfeiçoada em nós, ter, Senhor, a nossa conduta e tudo, Pai, que diz do fruto do Espírito, já, Senhor, sendo tratado e sendo revelado em nossas vidas, em nossos pensamentos, atitudes, ações e sentimentos. Então, dá-nos a certeza
de não, Pai, ficar mais presos a nenhum destes medos, antes crescer. Crescer como assim o Senhor fez. Discípulos andaram, Pai, mais de 3 anos ali com Jesus, mas na verdade eles não quiseram crescer. Depois que eles tiveram ali realmente este encontro com o Espírito Santo de Deus e entenderam que eles tinham que partir agora para este próximo nível, o melhor, que eles tinham que permitir crescer em ti, mas agora todas as áreas. Eles começaram a desenvolver algo que eles somente tinham visto da boca para fora. Daí começou a ser algo de dentro para fora. Então, Pai, em nome de Jesus, faça através das nossas vidas. Mostra-nos, Pai, que este poder, esta unção, esta graça, essa glória, que o seu reino, ele é manifesto através destas ações e dessas atitudes. Somos gratos a Ti. Muito obrigado por este dia, Pai. Que haja, Senhor, este crescimento. Que seja lançado fora todo medo e que este amor seja aperfeiçoado em nós, a ponto, Senhor, de nos levar naquilo que o Senhor já nos vê e naquilo que o Senhor já preparou para nós. Livra-nos de todo mal, de toda tentação. Livra-nos, Pai, de todo tipo, Senhor querido, de língua mentirosa, ou até mesmo, Pai, daqueles, ó Senhor, que se achegam de uma maneira lisonjeira para poder, Senhor, bajular e nos afastar do seu propósito. Somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Assim oramos, consagrando tudo a Ti, Senhor. Consagrando nossas vidas, consagrando, Pai, todo o nosso ser, consagrando este dia, para que o Seu nome seja glorificado e exaltado em tudo que fizermos. Muito obrigado, Senhor. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, e quem vos fala é o pastor Lendor Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.